Sabe aquela pia esculpida de pedra que você tanto desejou colocar em sua casa? Só que por a pedra ser muito cara, você acabou tendo que mudar de opção, ou colocar uma pedra mais barata, ou escolher uma pia pronta. Pois é, já pensou em fazer ela de porcelanato? Isso mesmo, porcelanato consegue ter aquela mesma pedra que você desejaria ter na sua casa. Um calacata, por exemplo, que é uma pedra cara, você consegue ter no porcelanato a preço muito mais barato, e ela fica com a mesma resistência. Talvez até mais resistente do que uma pedra comum. Porque a pedra ela é porosa e o porcelanato ele não absorve água, não absorve mancha, então ele fica sendo uma opção muito mais atrativa. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para você, te mostrando como projetar uma pia esculpida de porcelanato. Então, roda a vinheta. Opa, aqui Cássio Medeiros para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como projetar uma pia esculpida de porcelanato. E isso eu vou fazer no meu computador, aqui num programa chamado CorelDRAW, que é um programa voltado para designer gráfico, para criação de imagens para mídias sociais, panfletos, cartões de visitas, banners, diversas finalidades. Só que nós vamos usar esse programa para projetar uma pia esculpida. Então, como ele é um programa de desenho, usando a nossa criatividade, a gente pode usar ele para diversas áreas. Se você não sabe nada de CorelDRAW e deseja aprender, aqui no link da descrição desse vídeo tem o meu curso online de CorelDRAW. Então chega de enrolação e vem comigo para a tela do CorelDRAW. Vamos lá! Olha só essa pia de porcelanato aqui, ó, pia esculpida de porcelanato. Nós vamos fazer um projeto exatamente parecido com esse aqui. Parecido, não é exatamente igual, porque as medidas eu que criei aqui. Tá bom? E vai ser desse mesmo modelo. Um rodapé aqui em cima e uma saia aqui, ó, sendo uma pia quadrada com uma peça solta no centro para poder escoar a água nas laterais. Certo? Olha esse outro exemplo, que bonito. Olha que bacana essa pia. Mais ou menos no mesmo formato, tá? Que nós vamos fazer aqui no nosso projeto. E a altura da saia, a profundidade da cuba, a altura do rodapé, você que pode escolher o que mais combinar com o seu designer que você quer, com o que você acha mais bonito aí na sua residência, tá bom? Olha esse outro modelo, que bacana. O porcelanato traz essa diversidade de estampa, né? De aparência. Parece uma pia de madeira. Imagina, madeira e água não combina, mas você fazer uma pia de porcelanato com aparência de madeira é interessante, pelo menos chama muito a atenção, né? E esse formato é um formato diferente, aonde ela desce diagonal até a base aqui, ó. Olha que bacana. Eu vou fazer este projeto aqui, nesse formato da cuba retangular no centro da pia. Se você quiser que eu faça um outro projeto mostrando como que se faz essa inclinação de cuba, comenta aqui embaixo no vídeo, e aí a gente cria um novo vídeo mostrando como se faz esse projeto. Bom, o que eu vou fazer aqui? Antes de iniciar o nosso projeto, primeiro eu vou deitar a nossa página, clicar aqui em paisagem, e vou trabalhar em centímetros. Então vou mudar a unidade de medida aqui para centímetros. E vou usar medições reais aqui dentro da minha folha A4. Então eu vou modificar a escala de medida do nosso projeto. Vou clicar na régua com o botão direito do mouse. Vou vir aqui em configuração da régua. Vou descer a barra de rolagem até o final e clicar aqui em editar escala. Nossa unidade de medida está em centímetros. Eu vou colocar aqui a escala típica para 1 para 20. 1 para 20 já é suficiente. Ok, ok. Pronto, já podemos elaborar o nosso projeto da pia esculpida. Usando a ferramenta de retângulo ou apertando a tecla de atalho F6, a gente ativa a ferramenta e vamos lá trabalhar criando o nosso projeto. Cria um retângulo na tela de qualquer maneira e a gente vai trabalhar com as medidas aqui em cima. Então, se o seu cadeadinho estiver fechado, desabilita e deixa ele aberto. Vamos lá. Eu vou criar uma pia de banheiro aqui, na medida de 75 de largura, centímetros, tá? Por 50 de profundidade. Então esse daqui é a parte de cima da nossa pia. E a cuba, eu vou criar ela medindo 40 de largura por 34 de profundidade. Vamos ver aqui, já vou te explicar o porquê 34 eu não coloquei um tamanho redondo, cravado. Eu vou centralizar, então vou selecionar os dois objetos. E vou apertar a tecla E para centralizar na vertical
e vou apertar a tecla C para centralizar na horizontal. Ok, vamos lá. Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta dimensão paralela, para poder saber as medidas que a gente tem aqui. Então aqui até em cima eu tenho 8 centímetros. E o que apareceu escrito, deixa eu deletar aqui, ó, clico, seguro e arrasto até em cima. Pressionando a tecla Shift ele vai fazer uma linha perfeita, tá? Então olha lá, apareceu escrito 8 centímetros. Já posso soltar aqui e deletar, que era só o que eu precisava saber. Daqui para baixo, como a gente centralizou, 8 centímetros também. Beleza, eu vou deixar uma margem aqui de 5 centímetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Você está vendo essa opção aqui, ó, distância de deslocamento? Você pode modificar ela para 5 centímetros. Então, se eu selecionar um objeto e usar a tecla do teclado aqui, as setas do teclado, a gente vai movimentar eles 5 centímetros para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Vai depender da seta que você usar. Então, eu vou selecionar o nosso retângulo aqui, que seria a cuba. Vou segurar Shift e selecionar o retângulo de trás, que seria a base da nossa pia. Vou apertar a tecla B para alinhar na base. E agora tiro a seleção de todos, seleciono somente um retângulo, que é o da cuba, e vou apertar a tecla para cima. Ele vai mover 5 centímetros acima, ok? Beleza. Então, aqui nós temos o espaço, agora usando a ferramenta de dimensão paralela, de 5 centímetros aqui na parte de baixo. Beleza. E aqui em cima sobrou quanto pra gente? Sobrou 11. Viu que deu 11, um número quebrado e não 10? Por que eu deixei esse 11? Eu deixei de propósito. A medida, a espessura do porcelanato que eu vou usar é de 1 centímetro. Verifique na caixa do porcelanato que você estiver usando aí qual é a espessura dele. Na maioria das vezes é 1 centímetro ou muito próximo disso, tá bom? Então 1 centímetro. E esse 1 centímetro que eu deixei vai ser justamente para fazer aquele rodapé em cima da pia. Tá? Então aqui em cima vai vir uma peça de porcelanato que eu já vou criar ela aqui, ó, com base no nosso tampo. Vou criar aqui, vou jogar ela aqui para cima. Olha só, a largura ficou igual, porque eu usei as bordas do nosso retângulo de baixo. Na altura eu quero 10 centímetros. Então vai ficar um rodapé de 10 centímetros em cima da nossa pia. Eu vou marcar esta opção aqui de baixo para fixar a base aqui. E na hora que eu mudar as dimensões, ele vai manter essa posição e alterar daqui para cima. Então, cadeadinho aberto, mantenho 75 da largura e coloco 10 centímetros. Aperto Enter, ele confirma aqui. Então, aqui em cima vai o nosso rodapé. Deixa eu separar aqui, beleza? Então, quando essa pedra for colocada na parede e tudo mais, ele vai ficar exatamente com 10 centímetros de espaço aqui. E aí você pode colocar, né, isso daí na hora da furação, o espaço da torneira aqui, tá bom? O pessoal vai usar serra-copo, verifique a medida também da torneira que você for usar, com a serra-copo que você for usar para poder cortar o porcelanato bem direitinho aqui, para não ficar errado. Isso daqui eu não vou colocar no projeto, tá bom? Esse furo. Esse furo vai ser feito na hora que estiver fabricando, na hora que você estiver montando a sua pia e tudo mais, que aí você vai saber a posição exata que você deseja, para que não fique nem muito para cima, para o fundo da pia, e nem muito para perto aqui. Tá joia? Você verifica direitinho a posição e faz o furo. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que essa cuba fique centralizada na largura da nossa pia. Então, lembra que eu falei que eu vou fazer um rodapé aqui? Essa pia minha, ela é de canto. Então ela é uma pia que vai ficar no canto da parede. Aqui vai ter uma parede, aqui vai ter outra. Então o rodapé vai ficar somente aqui e nessa outra lateral. Então aqui nessa outra lateral também vai vir uma peça no estilo de um rodapé aqui em cima da pia, certo? Então o que eu vou fazer? Mover isso daqui meio centímetro à esquerda. Por que meio centímetro? Porque nós vamos acrescentar 1 centímetro aqui. Ele vai perder 1 centímetro de pia. Então vai ficar meio centímetro para lá, meio centímetro para cá. Vamos ver se vai dar certo esse cálculo que eu fiz. Então eu vou criar um retângulo para fazer o nosso novo rodapé. Usando as margens desse retângulo que já está pronto, eu vou clicar, segurar e arrastar. Vou jogar ele aqui para fora e agora eu vou fixar a lateral esquerda e vou alargar ele 10 centímetros. Pronto. Vou chegar ele aqui para o lado. Beleza. Então vai ficar 1 centímetro a menos a nossa pia. Você pode fazer o seguinte também, já que ela vai ficar 1 centímetro a menos e aí a gente vai centralizar,
olha que dica bacana. Fixa a lateral esquerda, é até melhor do que eu falar meio centímetro à esquerda. Eu não tenho certeza se vai dar exato. Então, para a gente não ter erro no nosso projeto, vamos fazer o seguinte. Fixar a lateral esquerda aqui, pegar a base, que é a nossa pia por inteiro, modificar ela aqui com menos 1 centímetro. O CorelDRAW, ele consegue fazer cálculos nas medidas. Então, você, em vez de colocar aqui 74, você pode colocar menos 1 e dar um Enter. Ele vai reduzir, fixando aqui a lateral esquerda, para cá, 1 centímetro, que foi o que a gente fez. E aí você seleciona este objeto, pressiona Shift, seleciona o objeto de trás, aperta a tecla C. Pronto, ele alinhou aqui. Então ele está exatamente no centro. Só que lembrando que a nossa peça tem que ter 75, ok? Então a gente mantém fixado à esquerda e coloca 75 de volta. Então, mais um 75. Pronto, a gente já fez a parte de cima, já fez o espaço da cuba, já fez o rodapé aqui da nossa pia. Agora a gente precisa fazer como se fosse uma saia na parte de baixo da nossa pia. Então vamos usar as mesmas medidas da parte de cima da pia. Então vamos marcar aqui as bordas, clico seguro, arrasto aqui, chego até a borda e agora eu puxo para baixo da mesma maneira que eu fiz o rodapé, ok? Vamos fixar no topo, tá? Para não ter alteração aqui. E agora a gente vai colocar ela com 20 centímetros. Eu vou deixar com 20 centímetros aqui. Beleza? Vou afastar aqui um pouquinho também. E vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. Ela é uma pia de canto, então aqui é parede, aqui no caso também vai ser parede, e aqui vai ser a frente dela. Aqui vai ser a lateral, que vai estar vazia, então vai ter que ter uma saiazinha aqui também. Então vamos lá, usando isso daqui, a gente clica, segura, fez a medida, puxa para fora, fixa a lateral direita agora e coloca na medida correta, que é 20 centímetros. Vamos afastar. Beleza, agora vem o seguinte detalhe. No rodapé, a gente não vai usar corte de 45 graus, não há necessidade, tá bom? Então, nessa peça daqui, a gente vai ter que reduzir ela, nessa parte aqui, ó, 1 centímetro a menos, ok? Por quê? Porque na hora que a gente colocar essa peça de cima aqui no rodapézinho em cima, ó, ela vai ficar à frente 1 centímetro. Então, se você cortar exatamente na medida e colocar aqui, ela vai passar 1 centímetro para cá. Então, a gente precisa fazer o desconto, né? Descontar 1 centímetro da espessura dessa peça com essa daqui. Então a gente faz isso. O que a gente vai fazer aqui? Pode fixar a parte de baixo e retirar aqui, ó, na altura 1 centímetro. Então menos 1, dá Enter, pronto, retirou. Ok. Beleza, agora a gente já tem a parte da saia, já tem o rodapé, a parte de cima e o espaço da cuba. A gente precisa fazer as paredes dessa cuba. Então vamos fazer as paredes dessa cuba na lateral aqui. Vamos lá. Então a minha cuba, ela vai ter de profundidade 15 centímetros. Eu preciso saber aqui essa margem, então ela vai ter de profundidade 15 centímetros. Já usei como guia, tá? Esse retângulo. Vou arrastar ele aqui para o lado e vou colocar aqui, ó, na profundidade 15 centímetros. Beleza. Então eu tenho a peça aqui, 34, que seria a largura dela aqui, por 15 centímetros. Beleza, eu preciso de outra, porque tem de um lado e tem do outro, para fazer a profundidade. Então clico seguro, pressiono Shift para ficar no mesmo alinhamento. Clico com o botão direito, ele faz uma cópia, solto tudo, criou exatamente o mesmo objeto. Beleza? Vamos fazer agora a parte do fundo e a parte da frente aqui. Então vou usar como guias laterais aqui. Pronto. Já posso arrastar para fora. E aqui eu vou colocar os 15 centímetros. Beleza. Então a gente precisa de uma aqui e outra na parte de baixo. Vamos fazer a mesma coisa. Clico seguro e clico com o botão direito. Fiz outra cópia. Beleza, já já a gente arruma para poder ficar legal e a gente coloca as medições de todas as peças, tá bom? Então vamos lá. Então a gente já tem as paredes internas da nossa cuba, tá? Lembrando que é o seguinte, um detalhe muito importante. Eu coloquei exatamente na mesma medida aqui. Exatamente na mesma medida aqui. Não deve fazer isso. Por quê? Porque a gente vai ter que encaixar uma peça com a outra. E esse encaixe vai ter que ter um corte de 45 graus, tá, na quina para poder estar fazendo o encaixe de uma peça com a outra. Então o que a gente vai fazer? Acrescentar 1 centímetro para mais, para fazer o corte de 45, e 1 centímetro na parte de baixo, para também fazer o corte de 45. Então aqui vai ter 1 centímetro para fora, 1 centímetro para baixo, e as outras peças também, tá? E elas vão fazer este encaixe. Então vou acrescentar aqui nessa peça 2 centímetros, tá bom?
na altura dela aqui, ó, mais 2. Nessa outra aqui, mais 2. Nessa outra aqui, que seria a lateral, vai passar também 1 centímetro para cá, passar 1 centímetro para cá, para a gente fazer o corte 45. Então, mais 2 também. Mais 2 aqui também. Pronto, ok. Esta peça aqui, ela precisa de fazer um corte 45 aqui para encaixar com essa outra, tá bom? Ela tem a mesma medida da bancada. Só que este corte de 45 vai ser interno, então vai ser na parte de trás dessa peça. Então ela pode ter a mesma medida da nossa pia, tá bom? Ela pode ter a mesma medida. Essa de dentro vai ter que ser feito um corte 45 inverso. Então ele precisa passar um pouco para dar esse desconto e cortar, tá bom? Então vamos lá, a gente já tem as laterais internas da cuba, a saia e o rodapé. O que faltou? O fundo da nossa cuba. Vamos fazer o fundo. O fundo tem exatamente a mesma medida que aqui? Não. Ele precisa ser um pouco menor, tá bom? Eu fiz um quadrado exatamente igual, retângulo, né? Porque ele não tem a mesma medida. Fiz exatamente igual e vou acrescentar aqui mais 2 centímetros para ele passar para a esquerda, 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, 1 centímetro. Então vou acrescentar 2 centímetros aqui nas extremidades dele. Então, mais 2 aqui e mais 2 aqui, beleza? Por quê? Porque ele também vai ser feito um corte 45 interno, que a gente vai fazer um ângulo nessa peça. Essa peça vai ser cortada em 4 partes. Como assim? Vamos lá. Então, usando uma ferramenta aqui, ó, clica, segura e usa a linha de 2 pontos. A gente vai clicar na quina aqui, ó, da superior esquerda, no nó, clica, segura e arrasta até o centro. Na hora que aparecer o centro, você solta, clica de novo e arrasta até a outra quina aqui, ó. Ok, aqui da mesma maneira, a gente vai fazer este desenho. Por quê? Essa peça vai ser cortada exatamente assim, em X. E aí, no centro vai o ralo. Uma dica interessante para você que está fazendo a pia esculpida. Coloque ralo de tanque, ralo de área de serviço. Por quê? Pia de banheiro, isso só pia de banheiro. Porque pia de banheiro geralmente vai cabelo. Às vezes a mulher vai pentear cabelo e tudo mais e cai na pia. E aquele ralo menor acaba entupindo com mais facilidade. Então usa aquele ralo maior de tanque que não vai entupir. E aí, na hora que o pessoal estiver montando aqui, ou você estiver montando, você vai dar um ângulo aqui afundando essa parte para a água poder escoar, tá certo? Para o centro. Beleza, então essa é a peça da base, certo? E agora, para não ficar esses riscos mostrando na nossa pia, a gente vai criar um fundo, como se fosse um fundo falso. Para quê? Para ele ficar no fundo da nossa pia, elevado, a água vai escorrer nas bordas dessa pia e direcionar direto para o ralo, porque essa peça vai estar inclinada. Então a gente vai criar esse fundo falso, aqui ó, do mesmo tamanho, criei um novo fundo, vou tirar ele daqui, tá bom? E agora a gente vai ter que deixar uma margem ao redor dessa peça inteira para a água escorrer. Então a gente vai tirar 1 centímetro de cada extremidade. Eu acho que já é um bom tamanho para poder facilitar também a remoção dessa peça de dentro da pia, para poder estar tirando sujeira ou fazendo limpeza. Tá bom? Então a gente vai tirar 1 centímetro em todas as margens. Então aqui eu vou tirar 2, um para cima e outro para baixo, menos 2. E aqui também eu vou tirar 2, um para a esquerda e outro para a direita, então menos 2. Beleza? Então a gente já tem essa peça que vai servir de fundo falso aqui. E como que ela vai ficar elevada para poder dar distância para a água escoar aqui? Você pode criar 4 pecinhas iguais para servir de pezinho, bem aqui nos cantos dela, ó. Fazendo dessa maneira aqui, para poder elevar essa peça na hora que você colar e colocar ela em cima. É uma peça móvel, tá? É a única peça da pia que não vai ser fixada. O restante vai estar tudo fixo. Essa peça não, porque você vai encaixar em cima. Só para disfarçar esses cortes aqui, ó, tá bom? Só para disfarçar os cortes. Então essa pecinha você pode fazer com a própria sobra do porcelanato, tá? E a altura dela, se você quiser deixar até um pouco mais alta, você cola uma em cima da outra, dando uma espessura de 2 porcelanatos, no caso seria 2 centímetros, dependendo do porcelanato que você for usar. Sempre verificar. Na maioria das vezes vai ser 1 centímetro a espessura dele.
Então vai estar lá 2 centímetros de elevação aqui para a água escoar por detrás, né, por baixo dessa peça, tá? Então não precisa ter uma medida específica, ele só precisa ser um pezinho que vai ficar na parte de baixo e ninguém vai ver. Então pode ser a sobra do porcelanato que você vai fazer, tá certo? Então vou deixar eles aqui, ó. Vou até deixar mais bonitinho, vou alinhar no canto, só para poder ficar com um desenho bacana, tá? E para você lembrar que tem que fazer essa elevação aqui na hora que for criar a sua pia. Pronto, pronto, já está elevada aí. Beleza? E agora, a nossa pia está pronta? Vamos conferir. Fundo, parte elevada, saia, rodapé, lateral de dentro da cuba. Pronto, acabamos a nossa pia. Só que não tem medida nenhuma, e agora? E agora a gente precisa organizar essas peças de forma que a gente consiga ter a medida disso tudo aqui. Então vamos lá. Ok, aqui já dá para a gente colocar as medidas. E usando a ferramenta de dimensão paralela, a gente vai colocar todas as medidas aqui. Clica num canto, segura, arrasta até o outro, puxa para cima e dá um clique. Ele já aparece aqui, ó, a medida. Ó. Olha só o que aconteceu. Acabou tampando aqui, atrapalhando a nossa leitura. Vou clicar com o botão direito aqui e separar a dimensão. Tá? Vamos ver aqui o que acontece. Separei a dimensão, clico no texto e puxo para fora. Beleza? Só para entender que é esta parte aqui que é 15 centímetros. E a gente vai fazendo o mesmo com todas as peças aí, ó. Para poder marcar direitinho o que é o que. Ok, agora a gente já tem a medida de todas as peças, tudo marcado aqui, para poder fazer a nossa pia esculpida de porcelanato. Lembrando que essa peça aqui, você vai ter que cortar em diagonal. E depois fazer a inclinação dessa peça para poder colocar um ralo aqui no centro. A observação que eu falei, coloque um ralo de tanque para poder ficar melhor. Essa outra peça, esses quadradinhos, pode ser de qualquer largura e qualquer profundidade. Só que a espessura deles é o que é o interessante. Pode ser uma peça de porcelanato só para dar a elevação ou 2 peças. E você pode usar o próprio retalho que sobrar dos cortes que você for fazendo aí na sua peça de porcelanato. Tá bom? E esse projeto agora você pode selecionar tudo aqui, agrupar e centralizar e imprimir para servir de guia, para você estar usando e fazendo a sua pia, lendo e acompanhando. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações. Se deseja aprender um pouco mais sobre CorelDRAW, no link da descrição desse vídeo tem o meu curso online de CorelDRAW. Clica lá, faça a sua inscrição. Esse vídeo acaba por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.